Meus amigos e colegas, bem-vindos ao Universo Médico. O tema de hoje é a adenomiose e o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel Mirena. Eu sou o Dr. Jarbas Magalhães, sou graduado pela Escola Paulista de Medicina, possuo doutorado em ginecologia pela Unicamp e sou diretor do Centro Persona de Ginecologia e Saúde da Mulher de Mojimirim, São Paulo. Esse interessante tema, adenomiose e sistema intrauterino de levonorgestrel, vem ganhando importância porque o tratamento da adenomiose, ela até o seguinte tempo, se faz mais com tratamento cirúrgico. Eu vou tentar, nessa aula, mostrar a vocês alguns pontos da definição da patologia, a epidemiologia, seu quadro clínico, alguns aspectos de diagnóstico de forma bastante prática e aspectos do tratamento. A segunda parte da aula será uma mostra dos trabalhos existentes na literatura com maior profundidade no tratamento com o sistema intrauterino de levonorgestrel da adenomiose. A definição da adenomiose, ela se constitui numa doença ginecológica bastante frequente, principalmente após os 40 anos, e é caracterizada pela presença de glândulas endometriais e estroma no interior da musculatura uterina. Além disso, existe hipertrofia e hiperplasia do músculo liso adjacente. Essa é a definição mais aceita de adenomiose. Algumas mulheres apresentam pequenas áreas difusas de adenomiose no miométrio. Porém, é muito fácil, ao se examinar a macroscopia dos úteros operados, que algumas mulheres podem desenvolver nódulos isolados, os adenomiomas, que clinicamente eles podem ser confundidos com leiomiomas. Geralmente, os úteros com adenomiose não ultrapassam um volume de uma gravidez de aproximadamente 12 semanas. A adenomiose, como nós já dissemos, ela geralmente acompanha a mulher a partir dos 40 anos e atinge aproximadamente 1/5 das mulheres. Mas se você for analisar as peças cirúrgicas de esterectomias, você vai encontrar cerca de 65% quando você analisa histologicamente e macroscopicamente esses úteros operados. Essa doença parece ser mais comum em multíparas, embora com a ampliação dos meios diagnósticos, especialmente a ultrassonografia e a ressonância magnética, ela começa a ser também diagnosticada em mulheres mais jovens e também nas nulíparas. Qual é o quadro clínico? Normalmente, o quadro clínico ele é bastante fácil de ser encontrado. Ocorre menorragia e dismenorreia em praticamente 65% a 70% dos casos. Existe também um aumento difuso do útero. Algumas mulheres possuem também um quadro de dor pélvica crônica. São mulheres que iniciam com dismenorreia, né, durante as menstruações naturalmente, mas associam a isso uma dor que aparece em qualquer período do ciclo, levando à dor pélvica crônica. Os sintomas são mais frequentes entre 40 e 50 anos, embora nós encontremos hoje em dia casos bastante bem definidos em mulheres mais jovens. Como que é feito o diagnóstico da adenomiose? Naturalmente que o diagnóstico definitivo ele é feito pela histologia e pela peça operatória.
né? Geralmente, essa peça é uma peça de uma esterectomia, seja uma esterectomia total ou uma esterectomia subtotal. O diagnóstico clínico é fácil e se compõe de menorragia, que é o aumento da quantidade de sangramento nos períodos menstruais, além da dismenorreia e a sensação ao toque de um útero globalmente aumentado de volume, né? Normalmente esse útero não excede, como nós já dissemos, a 12 semanas de gestação, então em volume. Então, o conjunto de menorragia, dismenorreia mais útero volumoso faz o diagnóstico clínico de adenomiose. Mas é importante que associemos a esse quadro clínico alguns exames que podem nos dar um diagnóstico mais apurado. A ultrassonografia transvaginal, um método hoje relativamente barato, faz um diagnóstico numa grande maioria dos casos. Estudando uma meta-análise de 14 estudos, a sensibilidade da ultrassonografia transvaginal é bastante alta, em torno de 83%, e a sua especificidade também alta, em torno de 85%. A ultrassonografia associada ao diagnóstico clínico certamente faz o diagnóstico na grande maioria dos casos. Hoje, nós temos, com a ressonância magnética, temos dado um passo além. Ela tem uma excelente acurácia, a sua sensibilidade e a sua especificidade são muito altas, né? Estão um pouco acima da sensibilidade e especificidade da ultrassonografia transvaginal e podem nos oferecer um diagnóstico mais preciso e também, principalmente na localização da doença e nas suas interfaces dentro da cavidade ou principalmente dentro da musculatura uterina. Além desses dois métodos, ainda nós temos a histeroscopia, que é um método que não é um método definitivo, nem um método para pesquisa de adenomiose, mas indiretamente a histeroscopia tem possibilitado alguns diagnósticos de adenomiose. Os histeroscopistas colocam esses sinais como maiores e menores. Os sinais maiores à histeroscopia, como vocês estão vendo nesse diapositivo, são a presença de orifícios diverticulares, pequenos cistos azulados que às vezes se confundem com endometriose, então são chamados de pseudoendometrióticos, e sinais menores, como áreas de hipervascularização focal, rigidez das bordas e cornos uterinos, às vezes estreitados pela própria adenomiose. Mas a histeroscopia não é um método para o diagnóstico da maioria dos casos. A ressonância magnética, como nós salientamos, um dos principais achados na ressonância magnética em pacientes com adenomiose é o aumento ou o engrossamento da camada mais interna na parede uterina, como vocês estão vendo nessas setas de cor preta. Essa zona se chama zona juncional. E à medida dessa zona juncional, dá para se fazer um bom diagnóstico da adenomiose, como também um acompanhamento da adenomiose no seu tratamento. Nesse outro slide, vocês estão vendo a diferença entre o mioma uterino, do lado esquerdo, e a adenomiose com mioma uterino, que é uma associação bastante frequente, 10 a 15% dos casos você tem associação de mioma com adenomiose, mostrando a medida da zona juncional no caso de adenomiose. E à direita, uma peça em que vocês veem que a face posterior é mais espessada do que a anterior do útero. E aí existe alguns focos de adenomioma. Às vezes você vê focos difusos de adenomiose, às vezes você vê adenomiomas, que são focos mais
isolados de adenomiose. Aqui numa imagem laparoscópica, vocês veem esses pontos azulados, mas à esquerda você vê a vascularização sobre um mioma subseroso, mais à direita são focos de adenomiose que podem ser vistos, então, na laparoscopia. Acima vocês veem o corte histológico, mostrando, então, focos de endométrio dentro da musculatura e vocês observam aí algumas áreas anelares em branco, o lúmen dessas glândulas. Aqui uma peça definitiva que faz o diagnóstico da adenomiose, né? Vocês veem aí os focos de adenomiose mostrando logo após a cirurgia, cortado o útero, na parte superior você tem a mucosa endometrial, o endométrio, e embaixo a serosa. Vocês veem então que existem à esquerda e à direita 2 focos de adenomioma e na parte de baixo, na zona juncional, vocês veem esses focos com sangramento, né, onde o endométrio está descamando, né, células endometriais que estão na adenomiose. Essa foto, essa peça mostra muito bem a macroscopia da adenomiose. O diagnóstico diferencial, ele deve ser feito com várias situações. A primeira é uma gravidez, né? Por exemplo, uma mulher com 40 anos, ainda ovulando, com atraso menstrual, útero aumentado, discretamente aumentado de volume, pode ser confundido com uma adenomiose. Então, nesses casos, estar atento para afastar a gravidez. O pólipo endometrial, geralmente, ele tem um quadro clínico com sangramentos intermenstruais e o diagnóstico se faz pela ultrassonografia transvaginal ou pela histerossonografia, que também leva a um bom diagnóstico. Pode ser feito também o seu diagnóstico e o próprio tratamento cirúrgico com a histeroscopia cirúrgica. O mioma submucoso, muito parecido no transvaginal com o pólipo endometrial, também tem um quadro clínico semelhante. A hiperplasia endometrial, geralmente, ela se manifesta com o aparecimento de aumento do eco endometrial. Nesse eco endometrial podem aparecer áreas anecoides que devem ser submetidas, então, à biópsia dirigida por histeroscopia ou mesmo por biópsia endometrial ambulatorial sob anestesia local. As sinéquias intrauterinas podem ser confundidas, mas aqui em menor escala. O adenocarcinoma, já com um endométrio bem mais espessado, bem mais irregular, com limites mais difusos, também é um diagnóstico diferencial. Na endometrite pode haver a presença de um eco endometrial hiperecogênico, né, com difícil delimitação, às vezes, das suas bordas, né, acompanhado, às vezes, de um ovário com folículos aumentados, que fecharia aí uma suspeita ultrassonográfica de endometrite. Pensar sempre no diagnóstico diferencial para fazer uma conduta a seguir mais adequada. O tratamento da histerectomia nos dias atuais, o tratamento definitivo, naturalmente, é a histerectomia. A histerectomia, naturalmente, resolve definitivamente o quadro de sangramento exagerado, dismenorreia, e resolve, então, os eventuais sintomas de compressão da bexiga pelo útero aumentado de volume. A histerectomia é um procedimento cirúrgico e que tem os seus riscos, né? E principalmente riscos anestésicos e complicações. Normalmente é uma cirurgia que ocorre sem problemas, mas modernamente se tem pensado mais no tratamento conservador dessas patologias. As pílulas anticoncepcionais combinadas, especialmente pílulas com etilenoestradiol e gestodeno, podem ser usadas na forma contínua, né, de modo contínuo, sem interrupção,
elas podem ter um bom resultado na parada de progressão da doença. Geralmente, o resultado é melhor em relação à dismenorreia, essas pacientes ficam sem menstruar, há uma diminuição dos focos adenomióticos e essas pacientes podem ter um bom controle. A ressalva que se faz é a dificuldade de algumas mulheres para o uso de estrogênios, né? E nessas condições as pílulas com progestagênios também são indicadas para o tratamento da adenomiose, embora os resultados sejam mais nos sintomas do que no tratamento da própria patologia. Dificilmente há uma diminuição significativa do volume uterino dessas pacientes usando pílulas anticoncepcionais combinadas ou mesmo pílulas anticoncepcionais apenas com progestagênios. Os análogos do GnRH também têm uma ação na diminuição do volume, levam à menorreia e com isso diminuição da dismenorreia, com a boa melhora do quadro clínico, tem como inconveniente a volta desses sintomas após a suspensão da medicação. Existem também as cirurgias conservadoras, como a ablação endometrial ou mesmo excisão endometrial mais miometrectomia, que pode ser realizada. O problema da excisão miometrial é que o limite da excisão miometrial é muito difícil mesmo para um esteroscopista bastante experiente. Então, nem sempre os resultados são muito bons. Na mão de gente experiente, com bom domínio da técnica de esteroscopia cirúrgica, também podem ser obtidos bons resultados. A embolização das artérias uterinas começa a ser um método usado nessa condição patológica da adenomiose e é uma alternativa que começa a ser analisada. Os trabalhos ainda são muito poucos e com um número pequeno de casos, mas tem uma indicação precisa e limitada a pequenos casos ainda hoje. Há que se esperar trabalhos mais consistentes, com maior número de casos para se observar a embolização das artérias uterinas no tratamento da adenomiose. Vocês veem por esse quadro que o tratamento ele fica entre o tratamento cirúrgico e o tratamento conservador, podendo-se conservar a estrutura uterina, a estrutura pélvica. O tratamento conservador a cada dia ganha mais procura, tanto pela mulher quanto pelo médico, porque se evita internações desnecessárias e riscos cirúrgicos desnecessários. Num recente análise de adenomiose publicada no Update, vocês vão notar que eles terminam o capítulo dizendo que a esterectomia parece ser o tratamento de escolha para as mulheres que já têm o seu número de filhos completados, uma prole completa, e que decidem então fazer a cirurgia, sendo orientadas sobre riscos e benefícios antes dessa cirurgia. Entretanto, em mulheres mais jovens, o tratamento conservador é muito desejado, tanto pela paciente quanto pelo médico. Essas pacientes que não querem se submeter, então, à esterectomia ou são jovens e procuram ainda um futuro reprodutivo, a exploração de outros tratamentos vem ganhando, então, um espaço maior no tratamento dessa patologia. E na segunda parte, então, da nossa aula, nós vamos tratar de mostrar para vocês os tratamentos com o sistema intrauterino de levonorgestrel na abordagem da adenomiose. Vamos dar agora um breve intervalo e voltamos com o tratamento, alguns trabalhos do tratamento da adenomiose com o sistema intrauterino de levonorgestrel nessa segunda fase. Obrigado.